Em 1939, com a tensão entre as grandes potências aumentando, a sombra de uma guerra inevitável se espalhando pela Europa. Nesse cenário, dois dos maiores inimigos ideológicos do século XX, a Alemanha nazista e a União Soviética, chocaram o mundo ao assinarem um pacto de não agressão. O que parecia impossível se concretizou. Hitler e Stalin, representados por seus ministros Ribbentrop e Molotov, selaram um acordo que seria lembrado como o Pacto do Mal. Esse acordo foi mais do que uma simples promessa de paz entre dois gigantes. Ele permitiu que Hitler avançasse sobre a Polônia sem se preocupar com um conflito imediato a leste, enquanto Stalin ganhava tempo para fortalecer seu exército. As cláusulas secretas, talvez a parte mais nefasta, dividiram o leste europeu como se fosse um tabuleiro de xadrez. A Polônia seria esmagada entre as duas potências, enquanto os bálticos e outros territórios passariam para o controle soviético. Para Hitler, o pacto era um passe livre para iniciar a Segunda Guerra Mundial. Em 1º de setembro de 1939, as tropas alemãs invadiram a Polônia, e, 2 semanas depois, as forças soviéticas vieram do leste, cumprindo sua parte do acordo. A Polônia foi despedaçada, e o resto do mundo assistia, incrédulo, à traição de princípios que tanto a Alemanha quanto a União Soviética haviam prometido defender. Mas havia algo ainda mais sombrio nesse pacto. Era um acordo de conveniência, baseado na pura desconfiança mútua. Hitler via os soviéticos como um inimigo inevitável, e Stalin, embora pragmático, sabia que estava negociando com um monstro. O pacto, para ambos, era apenas uma pausa estratégica, uma preparação para o momento em que um trairia o outro. E esse momento chegou em 1941, quando Hitler lançou a Operação Barbarossa, quebrando o acordo e jogando a União Soviética no coração da guerra. O Pacto Ribbentrop-Molotov foi a faísca final que deu início à Segunda Guerra Mundial. Sem esse acordo, o cenário global poderia ter seguido um caminho bem diferente, e a responsabilidade pela guerra não recaía apenas sobre os ombros de Hitler. Stalin, ao assinar o pacto, também deixou sua marca no início do maior conflito que o mundo já viu. Imagine-se, em vez de um acordo, Hitler tivesse que lidar com a ameaça de uma guerra em duas frentes, a Alemanha enfrentando os aliados no oeste e a União Soviética no leste. Sem a segurança de não ser atacado por Stalin, Hitler teria pensado 2 vezes antes de invadir a Polônia. O exército alemão, por mais poderoso que fosse, não estava preparado para enfrentar 2 superpotências simultaneamente. Sem o pacto, o avanço nazista poderia ter sido sufocado antes mesmo de começar. Mas Stalin, vendo uma oportunidade de ganhar territórios e tempo, ignorou as consequências a longo prazo. Ao permitir que Hitler atacasse a Polônia, ele deu a luz verde para a Alemanha desencadear uma guerra total na Europa. O extermínio da Polônia foi apenas o primeiro ato de uma tragédia que varreria o continente. Em poucos anos, quase toda a Europa estaria sob o domínio nazista. A responsabilidade da União Soviética não pode ser ignorada. Ao assinar o pacto, Stalin se tornou cúmplice indireto do expansionismo nazista. Ele sabia que Hitler não era confiável, que aquele acordo era apenas temporário. Mas, em vez de se opor, preferiu observar de longe enquanto a Europa mergulhava no caos, esperando o momento certo para agir. Stalin queria tempo para preparar sua própria máquina de guerra, e estava disposto a sacrificar a Polônia, os países bálticos e outros territórios para isso. O pacto não só facilitou a invasão da Polônia, mas também permitiu que Hitler se concentrasse em seus inimigos ocidentais, França, Reino Unido e, mais tarde, os Estados Unidos. Sem a ameaça soviética, Hitler teve liberdade para avançar com seus planos de dominação, sem temer uma intervenção massiva no leste. Foi um erro estratégico gigantesco por parte de Stalin, que subestimou o perigo que a Alemanha representava, acreditando que conseguiria controlar a situação a seu favor. Quando Hitler finalmente quebrou o pacto e invadiu a União Soviética em 1941, o preço da aliança temporária ficou claro. Milhões de soviéticos pagaram com suas vidas pela decisão de Stalin de confiar em Hitler, mesmo que temporariamente. O Pacto Ribbentrop-Molotov não só desencadeou a guerra na Europa, mas também moldou a dinâmica que levaria à destruição em massa, à perda de milhões de vidas e ao sofrimento de incontáveis nações. O rompimento do Pacto Ribbentrop-Molotov foi inevitável, uma questão de tempo.
Em 22 de junho de 1941, Hitler, traindo seu parceiro temporário, lançou a Operação Barbarossa, a maior invasão militar da história até então. A Alemanha nazista marchou contra a União Soviética com força total, quebrando o pacto de não agressão de forma abrupta e brutal. Para Stalin, foi um golpe devastador. Ele, que até então acreditava ter tempo para se preparar para uma guerra contra os nazistas, foi pego completamente desprevenido. O ataque alemão avançou rapidamente, com tropas nazistas conquistando vastas regiões da União Soviética nos primeiros meses da ofensiva. Milhões de soviéticos foram mortos ou capturados, e as cidades caíram uma a uma. O colapso inicial das defesas soviéticas foi em parte consequência direta da falsa segurança proporcionada pelo pacto. Stalin, convencido de que Hitler manteria o acordo por mais tempo, havia negligenciado várias medidas de defesa crítica, o que deixou o país vulnerável quando o ataque finalmente aconteceu. O rompimento do pacto não apenas marcou o início de uma nova fase da guerra, com o conflito se expandindo para o leste, mas também revelou ao mundo a verdadeira natureza da aliança entre Hitler e Stalin. Durante os anos anteriores, as cláusulas secretas do acordo eram pouco conhecidas. O pacto de não agressão em si foi público, mas os detalhes mais sombrios, a divisão da Polônia, a ocupação dos países bálticos e outras concessões territoriais, foram mantidos em segredo. Somente após o fim da guerra, com a queda do regime nazista e a exposição dos documentos oficiais, o mundo conheceu a extensão completa do acordo. As cláusulas secretas eram um testemunho do cinismo com que a Alemanha e a União Soviética tratavam o destino de milhões de pessoas. A revelação dessas cláusulas, especialmente a partilha do território polonês, chocou o mundo e destruiu qualquer ilusão de que a União Soviética havia se mantido inocente no início do conflito. Após a guerra, a União Soviética, que emergiu como uma das potências vitoriosas, tentou minimizar sua participação no pacto, apresentando-se como vítima da agressão nazista. No entanto, os documentos capturados e a evidência incontestável do pacto expuseram a verdade. Sem o acordo entre Hitler e Stalin, a Segunda Guerra Mundial teria seguido um caminho muito diferente. A conivência da União Soviética no início da guerra não poderia mais ser escondida. Esse pacto é um símbolo do quão perigosas podem ser as alianças baseadas em interesses imediatos e conveniência. Ele não só pavimentou o caminho para o início da guerra, mas também deixou um legado de destruição que seria sentido por décadas. O rompimento do pacto Ribbentrop-Molotov foi o momento em que as verdadeiras intenções de Hitler foram reveladas, e Stalin, ao perceber que havia sido enganado, foi forçado a confrontar a catástrofe que ajudou a alimentar. Há até mesmo quem diga que isso foi um plano de Stalin. Tendo em vista que ele acreditava que os nazistas não conseguiriam manter os territórios, com isso ele pegaria todos os territórios adquiridos pelos nazistas. Ao assinar o pacto Ribbentrop-Molotov, tinha uma estratégia por trás da aparente aliança com Hitler. Para alguns historiadores, esse acordo foi uma jogada astuta de Stalin para ganhar tempo e fortalecer suas defesas, enquanto assistia a Alemanha nazista se desgastar em uma guerra contra o Ocidente. Ele sabia que o conflito entre Hitler e os aliados era inevitável. Ao garantir a paz temporária com a Alemanha, Stalin poderia observar de longe, na hora certa, aproveitar-se da fraqueza nazista para expandir seus próprios territórios. Quando Hitler quebrou o pacto em 1941 com a invasão da União Soviética, Stalin já estava preparado para transformar esse ataque em uma oportunidade. Muitos acreditam que seu verdadeiro plano era esperar até que a Alemanha estivesse enfraquecida e, então, não só retaliar, mas conquistar vastas regiões da Europa Oriental, estabelecendo domínio soviético sobre territórios que antes pertenciam aos nazistas. Se essa era sua intenção desde o início, o Pacto de 1939 não foi apenas uma aliança de conveniência, mas uma jogada calculada de longo prazo. Assim, a culpa da União Soviética na Segunda Guerra Mundial é inegável. Ao assinar o pacto, Stalin permitiu que Hitler lançasse seu ataque contra a Polônia e, posteriormente, contra a Europa Ocidental. Ele sabia que a guerra era inevitável, mas optou por ser um espectador temporário, ao invés de um oponente imediato. Esse pacto, essa aliança nefasta, foi o catalisador que transformou o conflito em uma guerra global. Qual a sua opinião sobre o pacto? O que teria acontecido se o pacto não tivesse sido feito? Deixe seus comentários abaixo. Não se esqueça de curtir o vídeo,
se inscrever no canal e ativar o sininho para receber notificações de novos conteúdos. Deixe seu comentário e sugestões de temas para vídeos. Até mais!